Olá pessoal, quem fala é o Lucas e hoje eu estou aqui para me apresentar para vocês que vieram aqui nesse canalzinho, que vai ser um canal sobre futebol, análise pré-jogo, pós-jogo, análise de rodada de Champions, rodada de Premier League, rodadas do Brasileirão também. Eu vou fazer conteúdo aqui sobre o futebol brasileiro também, Libertadores, Sul-Americanas, campeonatos todos eu vou tentar acompanhar ao máximo para trazer conteúdo para vocês. E eu acho que a melhor forma de me apresentar é trazendo alguns fatos, algumas coisas, algumas opiniões, alguns fatos sobre mim relacionado ao futebol. Então, como vocês veem aqui, ó, o Pedro já está aqui para trazer o primeiro fato, que é eu torço pro Barcelona. Na Europa eu torço pro Barcelona e assim, é difícil você falar que você torce mais para um do que para outro quando você torce muito para dois times, mas eu acompanho pelo menos mais o Barcelona. Porque os últimos anos do Cruzeiro também vieram vindo sendo bem cruéis. E olha, eu já dei spoiler sobre o segundo, que é o Cruzeiro, né? Eu também torço pro Cruzeiro. Inclusive os dois times eu comecei a torcer mais ou menos na mesma época. Eu tenho 18, 19 anos, eu sou de 2004. Ou seja, eu comecei a ter consciência do que eu estava fazendo da minha vida mais ou menos ali para 2010, 2011. E assim, o Cruzeiro não estava muito bem em 2011, né? Lutou contra o rebaixamento, mas teve aquele histórico jogo que foi um dos jogos que me fizeram ter uma paixão, né? Fizeram eu começar a acompanhar melhor o Cruzeiro e aí, com o tempo, a paixão foi se desenvolvendo. E naquela época também o Barcelona estava muito forte, né? Ali final da era Guardiola, ali 2010, 11, 12. Mas ainda jogava muito bonito e eu sempre gostei de times jogando bonito. Foi aí que eu me apaixonei por esses dois times. E o terceiro fato, para dar um tom mais aleatório para essa lista, é o fato de que eu não gosto desse cara aqui. Não gosto do Barbudão. Não é nem porque eu sou culé e não gosto de jogadores do Real Madrid. Eu gosto de vários jogadores do Real Madrid. Inclusive, tem um tópico aqui que vai demonstrar o quanto eu não sou clubista. Mas eu não gosto do Benzema. Eu nem sei porque eu não gosto, na real. Com o tempo, eu, sei lá, eu não gosto. Mas eu gosto de outros jogadores do Real Madrid, como o Modric, como o Vinícius Júnior, como o Rodrigo, como o Casemiro, que ficou muito tempo lá, né? Muito identificado com o Real Madrid. O Cruz. Eu gosto do Alaba, do Rudiger. Eu gosto de vários jogadores do Real Madrid. Só que o Benzema, eu não gosto. E tá aqui o fato que vai demonstrar que eu não sou clubista. Eu assisti essa final ao vivo, né, a final de 2014 da Champions League. Real Madrid, Atlético Madrid ficou 4-1 pro Real Madrid. Aquela virada histórica, aquela cabeceada bizarra do Sérgio Ramos. E cara, eu já era torcedor do Barcelona nessa época. E eu assisti porque é uma final de Champions. Você não perde uma final de Champions, independente se você torce contra ou a favor dos times que estão lá nessa final. E eu assisti essa final e, cara, me deu foi um sentimento assim de tipo, caramba, que jogão, caramba, que virada, caramba, o Real Madrid é muito grande, sabe? Eu não sou clubista ao ponto de falar, não, meu rival é uma merda, meu rival aí é um time pequeno, sei lá o que, eu sei o tamanho da grandeza do Real Madrid. Então, esse jogo foi muito impactante pra mim. Eu lembro que eu, ainda com 9, 10 anos de idade, depois que terminou esse jogo, eu fiquei tão em choque que eu com 10 anos, nem sabia direito o que eu tava fazendo. Eu escrevi uma resenha desse jogo, eu escrevi uma análise desse jogo, com todos os detalhes e tal, passando toda a emoção que aquele jogo passou, sabe? De um time como o Atlético de Madrid, que sempre bateu na trave para ganhar a Champions, chegando numa final contra o maior rival, abre 1-0 e no último minuto toma uma cabeceada daquela e depois se desestabiliza totalmente na prorrogação. É incrível aquele jogo, é um dos jogos que eu mais gostei de assistir, um dos jogos mais marcantes na minha vida e que demonstra como eu não sou clubista. Não preciso esperar clubismo aqui de mim. Para mostrar como eu me contradigo várias vezes, eu acabei de falar que eu não sou clubista, mas isso aqui é extremamente clubista, porque eu considero o Guardiola o melhor técnico da história do futebol, por tudo que ele fez naqueles anos ali de Barcelona, também pelo que ele vem fazendo, porque é um treinador que acho que tem 13 temporadas como profissional e ganhou 9 ligas, ou 12 temporadas como profissional e ganhou 9 ligas. É muito grande isso, é impressionante, entendeu? Você tem outros treinadores que foram mais vitoriosos, que ganharam mais títulos, você tem o Ferguson, mas o Guardiola ele revolucionou e ele é muito dominante quando ele consegue encaixar o seu time. E olha o City, o que ele tá fazendo nessa temporada. E tá o Cruyff aqui também, porque eu acho o Cruyff a pessoa mais influente pro esporte futebol que eu já vi na minha vida. Porque se o Guardiola é o cara mais revolucionário, o melhor técnico que eu vi, eu tenho que dar um baita crédito pro cara que ensinou os fundamentos pro Guardiola, que foi esse cara aqui, o Johan Cruyff. E eu acho que ele é a pessoa mais influente, não o treinador mais influente, porque ele também influenciou muito como jogador. Ele foi muito grande como jogador. Então, eu acho que assim, juntando carreira, técnico e jogador, eu acho que
o Cruyff é um dos maiores, se não o maior nome em questão de influência, porque ele como treinador foi muito vencedor, muito vitorioso e muito importante, e como jogador também. Então, lógico, você também tem outros jogadores que foram assim, você tem o Zidane, você tem vários casos, mas eu acho que o Cruyff é o mais, assim, o melhor caso para se mostrar e se usar como exemplo nesse caso. Bom, o melhor jogo que eu vi na minha vida é esse aqui, a final da última Copa do Mundo, Argentina e França, aquele 3-3 bizarro. A gente viu uma troca de gerações enorme, um negócio assim muito importante, muito que marca uma era, né? Eu acho que assim, a final de Copa que seria para marcar uma era bizarramente seria Argentina e Portugal, né? Porque por causa da rivalidade Messi e Cristiano Ronaldo, que simplesmente eles tomaram o futebol para si. Mas eu acho que isso aqui também é muito marcante porque é a troca de gerações. Você vê um Messi, não em decadência, mas um Messi em final de carreira, né? Com 35 anos, ganhando a Copa e jogando aquele absurdo que jogou. Você vê um Mbappé que já ganhou a Copa, tentando o bicampeonato, muito novo ainda. E é o nome dessa próxima geração. Ele, Haaland, Vini Júnior, esses são os caras que vão dominar a próxima geração. Então, eu acho que foi uma final assim. E o jogo em si foi um jogão, entendeu? Foi assim, um negócio espetacular. O que o Mbappé fez na final é bizarro. Um hat-trick na final, entendeu? Então, eu acho que é o melhor jogo que eu assisti na minha vida. Outra coisa para demonstrar que eu não sou clubista, pra mim, o Vinícius Júnior é o melhor jogador dessa temporada. É o melhor jogador do mundo nessa temporada. Se eu fosse dar o bola de ouro, seria pra ele. O Haaland tem números melhores. O Haaland é um cravador nato. Mas pra mim, o Vinícius Júnior tá jogando um nível superior em questão de, no geral, entendeu? Porque o Vinícius Júnior é um ponto esquerdo. A principal função dele não é fazer gols. E ele dá muita assistência. Puxando um gancho ali do Benzema. O Benzema sem o Vinícius Júnior não seria nada, que a quantidade de assistência, a quantidade de gol que o Benzema faz, de chute do Vinícius Júnior que dá rebote, o Benzema faz. A dupla, ela é muito forte, entendeu? Então, e é muito forte muito por causa do Vinícius Júnior. Eu acho que às vezes as pessoas falam muito do Benzema e esquecem do que é o Vinícius Júnior para esse Real Madrid. E vou aproveitar o gancho aqui também para falar que eu sou um culé, eu sou um barcelonista, eu sou uma pessoa que torce pro Barcelona desde criança, mas que considero o Real Madrid o maior clube do mundo. Bom, pra mim o maior e melhor e mais histórico estádio do mundo, pra mim é esse aqui, é o Camp Nou. É um estádio assim que me inspira, que é um estádio que eu gostaria muito de visitar. Eu não vou conseguir visitar, porque agora vai passar uma reforma e vai ser um novo Camp Nou, vai ser totalmente diferente do que é até hoje. Mas eu gostaria muito de visitar o Camp Nou nessa forma atual que ele ainda tem, porque deve ser uma sensação muito grande ver o time entrando em campo e todos aqueles 90 mil, 100 mil pessoas cantando o hino do Barcelona. Deve ser uma sensação magnífica. Os vídeos já passam uma sensação, já me arrepio inteiro. Imagina se eu estivesse lá pessoalmente. Mas infelizmente eu não vou conseguir visitar o Camp Nou antes da sua reforma, quem sabe depois. Mas eu gostaria muito de visitar antes, porque essa forma dele é impressionante. Bom, o meu ídolo como jogador brasileiro, né? O meu maior ídolo como jogador brasileiro é esse aqui, Ronaldinho Gaúcho. Por mais que tenha jogado no rival, né, no Atlético Mineiro, cara, o que ele fez pelo Barcelona, a mágica, né, porque como eu disse, eu gosto do futebol bonito, gosto do drible, gosto das firulas, daqueles chapéu, lençol, caneta, e esse cara aqui, ele é o... Não é que ele não é inventor, o inventor é o Pelé, mas ele dos últimos, no século, foi ele que aperfeiçoou, ele que mudou o nível disso, ele que levou a outro patamar. E o Messi também é um cara assim, mas o Ronaldinho é meu maior ídolo brasileiro do futebol, porque o meu maior ídolo do futebol é o Messi. E ele é o 10º tópico aqui, porque 10 é só ele mesmo. Ele é o camisa 10 da história do futebol. Ah, mas teve Maradona, teve Zico, ok, são excelentes, são históricos, são enormes. Maradona, Zico, e Zidane, que foi camisa 10 também, são jogadores enormes, mas esse aqui é o maior, não tem o que fazer, ganhou a Copa do Mundo, ganhou tudo que podia ganhar, só a Copa da França que não ganhou ainda, e Messi, se tivesse continuado no Barcelona, não passaria por isso. Inclusive ele deve bater o recorde de jogador com maior número de títulos na sua carreira, então é um cara enorme, entendeu? Até um tempo atrás existia o argumento de que ele não ganhou nada pela seleção, mas ganhou a Copa América, ganhou o Finalíssimo e agora ganhou a Copa do Mundo, carregando a seleção nos 3 títulos.
no caso da finalíssima é um jogo só, mas Copa América e Copa do Mundo ele jogou muita bola e mereceu. Então, pra mim, esse aqui é o melhor e maior jogador da história do futebol. E é isso. Eu espero que vocês discordem de algumas coisas que eu disse e espero que vocês concordem de algumas outras coisas, que é assim que funciona o futebol. Eu espero que as pessoas consigam conviver com as desigualdades, não, com as diferenças, né? Desigualdades, é melhor do que não tenha desigualdade, né? É melhor que tenha igualdade, mas que existam diferenças nas opiniões das pessoas. E é isso, falou e fui. Tchau.